A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, portanto, há quase 12 anos, levando a mensagem consoladora de Jesus para todos os rincões brasileiros e até no exterior. Estamos também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre ética da transformação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Grandeza de alma é uma condição espiritual desvinculada da religião que se professa. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre ética da transformação. Nem sempre, porém, verifica-se tanta clareza de raciocínios entre os espiritistas acerca dessa questão, que é a transformação moral. Conceitos mal formulados sobre o que seja a renovação interior tem levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo, moralismo, que não correspondem ao lígimo trabalho transformador da personalidade em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde, a liberdade na vida das criaturas. Então, por esse motivo, será imperioso que as agremiações do mundo, erguidas em nome do Espiritismo, ou aquelas outras que expandam a luz da espiritualização entre os homens, investigue melhores noções sobre a ética da transformação a fim de oferecer seus profitentes uma base mais cristalina sobre os caminhos percalço no serviço da iluminação de si mesmos. Eu gosto muito de afirmar isso aqui, que o Espiritismo no aspecto moral, sob a égide do Espírito Verdade, não tem nenhum problema, não existe um único erro, é tudo perfeito. É claro que Kardec deixa muito claro que o dia que a ciência comprovar que o Espiritismo possa estar errado em algum ponto, abandone o ponto equivocado e siga a ciência. Então, isso nós estamos falando na parte científica, na parte filosófica, mas a moral é indiscutível porque é a moral do Cristo, né? Mas o movimento espírita ele deixa a desejar, porque são pessoas, somos nós, somos falhos. E existem, por exemplo, alguns líderes religiosos que estão isso aí, tomando atitudes radicais, contrariando a boa-fé, causando problemas. Nem todos estão preparados para determinados cargos. Acontece muitas dissidências, né? Quantas pessoas saem de um centro e vão para o outro, exatamente por problemas assim.
Então, infelizmente, a aglomeração de pessoas tem problemas em todos os lugares. A prática essencial e meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos são a melhora da humanidade, a formação do homem de bem. O espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação. Os ritos ou práticas doutrinárias são recursos didáticos para aprendizado do amor, finalidade maior de nossa causa. Na falta do amor, as práticas perdem seu sentido divino e primordial. Em face dessas reflexões, evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos agrupamentos humanos, no intuito de fixarmos na intimidade as margens do Evangelho e do bem universal. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionados à construção de sentidos nobres para a existência dos homens. O autoconhecimento, através das luzes da imortalidade que se espraia nos fundamentos espíritas, é o mapa de que como chegar ao eu verdadeiro, ou à consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessita de suprimentos morais, preventivos e fortalecedores. Necessita de uma ética de paz consigo próprio. Somente se conhecer não basta, é necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem um clima psicológico de martírio. O homem aprende às vezes a perdoar, mas não se auto-perdoa. Vê o auto-perdão. Por quê? Se você errou no passado, você certamente era uma pessoa mais imatura do que é na atualidade. Não cometeria os mesmos erros que lá a outrora cometeu. Então, não se puna por aquilo que você não tinha experiência. Foi uma situação desagradável, tudo bem, mas já passou. E isso sirva de incentivo, de alavanca para o seu crescimento espiritual, não de torturas. Então é preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador da saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. À guisa das sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate. Vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas do processo autotransformador. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece a ti mesmo, ou seja, passa em revista tudo aquilo que você pratica, de bom ou mal, aquilo que deve ou não ser corrigido. Uma postura do aprendiz, jamais perder o viçoso interesse em buscar um novo conhecimento. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade interessante e incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos, romper com os conceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Como você coloca na condição de aprendiz, que é o melhor, porque todos somos aprendizes, ninguém é dono exclusivo da verdade, elas têm uma percepção diferente, porque a cada dia eu posso estar aprendendo algo novo, passando esse conhecimento adiante. Agora, dizer que eu sei tudo e domino tudo, pronto, eu estacionei. E isso é perigoso. Além de levar o orgulho, a vaidade, é muito perigoso. A observação de si mesmo é o estudo atento de nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. É comum, né? A gente avaliar o outro, mas não a nós mesmos. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, mas por mais ninguém, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Então nós temos que tomar conhecimento sobre isso, porque desnudo diante da nossa própria consciência.
Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes em razão dos estímulos que produzem reflexo do mundo mental. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também no terreno das opiniões pessoais e valores institucionais para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Então nós temos que ter também consciência para não ficarmos aí iludidos, né? Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos estar a um regime de cobranças injustas, intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Então é para se transformar moralmente, né? Auto-perdão. A aceitação, para ser plena, precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem no serviço de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio o levaremos avante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos o homem novo almejado. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si, da absorção de nutrição mental digna nas boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideias enriquecedoras. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Através dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos cada dia. Trabalho. Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento dos nossos dias é sublime, investimento de segurança e defesa aos projetos de crescimento interior. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência conosco para que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência, conformismo, mas caridade com nossos esforços. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso na reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução quando toma consciência do ponto em que se encontra antes os estatutos universais da lei divina. Sem auto-amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro. É estimar a si próprio, um estado interior de júbilo com nosso retorno lento, porém gradativo para uma identificação plena com o Pai. Socialização. Se o interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso, então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos assim o valor
das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e siso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Caridade. Se socializar pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental, a caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundarão o processo socializador, levando-o a um nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmo. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da metamorfose de nós próprios será medida salutar no alcance das metas que almejamos, ao tempo em que constituirá garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido ou descrédito pessoal, confundindo a sombra que precisamos reciclar com necessidades pessoais que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Cuidemos apenas de atrelar essas necessidades de conformidade com os novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si, quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Nos celeiros de luz dos repositórios do Evangelho, verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos servidores do Cristo na obra do amor. Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso, quando o mestre o chama pelo nome, colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sadiamente: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a auto-iluminação. Materialismo é o estado íntimo que estabelece a rotina mental da esmagadora maioria das mentes no plano físico, focando os interesses humanos exclusivamente naquilo que se fere os 5 sentidos. Postura e noções culturais se desenvolvem a partir desse estado, levando a criatura a adotar o mundo das sensações corporais como sendo a única realidade. O materialismo tem como base efetiva o sentimento de segurança e bem-estar, expresso comumente por vínculos de apego e posse. Os reflexos mais conhecidos desses vínculos afetivos com a vida material são a dependência e o medo, respectivamente. Em essência, o interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência, manter para sempre o elo com todas as criações objetivas que lhe pertençam, sejam coisas ou pessoas. Contudo, a vida é regida pela lei da impermanência. Tudo é transformação e crescimento. Algumas palavras que asseguram uma linha moral condizente com essa lei são maleabilidade, incerteza, relativização, diversidade, ecletismo, pluralismo, alteridade, desprendimento, fraternidade, amor. A volta do homem à vida corporal tem por objetivo o seu melhoramento, o engrandecimento de seus conceitos ainda tão reduzidos pela ótica das ilusões terrenas. Compreender que um binônimo corpo-alma tem um destino, a perfeição e que a vida na Terra é um aprendizado, são lições que lhe permitirão romper com os estreitos limites da visão materialista. Semelhantes conquistas interiores exigem preparo e devotamento, a fim de consolidarem-se como valores morais, capazes de levá-lo a cultivar projetos enobrecedores com os quais possa, pouco a pouco, renovar seus hábitos de vida. Muito esforço será pedido
para o desenvolvimento dessas qualidades espirituais no coração humano. Uma semana na Terra é composta por 10.080 minutos, tomando por base 90 minutos como o tempo habitual de uma atividade espiritual voltada para a aquisição de noções elevadas. E ainda, levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, encontramos um coeficiente de no máximo 270 minutos de preparo para a implementação da renovação mental, ou seja, pouco menos de 3% do volume de tempo de uma semana inteira. São nesses momentos que se angaria forças para interromper a rotina mental do homem comum. Por isso, necessitamos tanto das tarefas espíritas para fixar valores, desenvolver novos hábitos e alimentar a mente de novas forças, tendo em vista a espiritualização a qual todos devemos buscar em favor da felicidade e da paz. A superação da rotina materialista exige esforço, mas também metas, ideais, comprometimento. Por isso, a melhora espiritual não pode circunscrever-se a práticas religiosas ou a momentos de estudo e oração. Imperioso será assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo. Senão, tais iniciativas podem reduzir-se facilmente a experiências passageiras de adesão superficial, sem raízes profundas nas matrizes do sentimento. A reforma íntima solicita fazer de nossas vidas um projeto de cumplicidade e amor. Projeto de vida é outro nome da religião íntima. A religião da atitude, do comprometimento. Sem isso, como esperar que a simples frequência ao serviço do bem, nas fileiras da caridade e da instrução, seja o suficiente para renovar a nossa personalidade construída em milênios de repetição no amor aos bens terrenos? E um projeto de mudança espiritual não será uma tarefa infantil de traçar metas imediatistas de fácil alcance para causar-nos a sensação de que aprimoramos com rapidez, mas sim o resultado do esforço pessoal em sacrificar-se por ideias que motivem o nosso progresso, que a um só tempo constituam a segurança contra o desânimo e a invigilância. Ideais que esses se apresentam sempre à nossa caminhada como convites da divina providência para que possamos sair do lugar comum à maioria das criaturas, razão pela qual sempre encontraremos obstáculos e pedregais nas sendas da renovação espiritual. Isso porque aquele que realmente se eleva não deixa de causar mudança no meio onde estagia, atraindo para si todas as reações favoráveis e desfavoráveis aos ideais de ascensão. Isso faz parte de todo o processo de espiritualização. Não há como haver reações que, por fim, podem, algumas vezes, ser sinais de que nos encontramos em boa direção. Cumplicidade e comprometimento são as palavras de ordem no desafio do autoburilamento. Evitemos, assim, confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda o acúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiantamento, quando nada mais são que estímulos valorosos para crescimento. Lembremos que só terão valor real na nossa libertação se deles soubermos extrair a parte essencial que nos compete interiorizar no fortalecimento de nosso projeto de vida no bem. Lacordaire é muito lúcido ao afirmar que destruímos as faculdades de amar quando as reduzimos aos bens materiais. O cultivo da paixão ao adiantamento espiritual é a solução para todos os problemas da humanidade terrena e o único caminho para um mundo melhor. Quando aprendemos isso, verificamos que a existência, mesmo que salpicada de problemas e dores, tem luz e vida, porque plantamos na intimidade a semente imperecível do idealismo superior, ao qual ninguém pode nos roubar.
Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A voz do trovão e o silêncio da alma. Dizem que o silêncio é a linguagem de Deus. No entanto, em certos recantos do planeta, a divindade parece escolher o som mais potente, a vibração mais profunda e o cenário mais grandioso para se fazer anunciar. Lembramos com a nitidez que só as emoções verdadeiras permitem guardar de uma tarde em frente à Garganta do Diabo, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Sheila acompanhava um produtor italiano de rádio e TV, homem afeito às grandes produções, aos palcos iluminados e à sofisticação das metrópoles europeias. Ele trazia o olhar curioso do viajante, também o cansaço típico de quem lida com o efêmero todos os dias. À medida que caminhavam pelas passarelas que serpenteiam sobre o rio Iguaçu, o som ia crescendo. Não era um ruído comum, era um grave profundo que parecia vir das entranhas do mundo. Então, chegaram diante da queda monumental. Milhões de litros de água despencando em uma coreografia de força e bruma, em que o arco-íris insiste em nascer mesmo sob o império do caos. O turista italiano ficou imóvel. Ele não sacou a câmera. Não tentou enquadrar o infinito no visor limitado de um celular. Ele apenas ficou parado, as mãos apoiadas no guarda-corpo, os olhos perdidos na imensidão branca. O silêncio interno que se instalou, apesar do rugido ensurdecedor das águas, era sagrado. Era como se o barulho externo fosse tão vasto que acabasse por anular qualquer ruído mental, permitindo que apenas o essencial permanecesse. Passaram-se minutos que pareceram horas de uma liturgia natural. Por fim, ele se virou para a jovem. Com a voz embargada, ele disse algo que soou como uma das declarações mais profundas e verdadeiras. É nestas horas que temos certeza de que Deus existe. Naquele instante, a Garganta do Diabo mudou de nome. Passou a ser a Garganta de Deus. Ali, naquele altar de rocha e água, o produtor italiano, acostumado a criar conteúdos para o mundo, sentiu-se parte de uma criação que não precisa de roteiro, nem de edição. A certeza de Deus não veio de um raciocínio lógico, mas de um impacto sensorial. Quando a beleza é tamanha que o ego se cala, o que sobra é a evidência do Criador. A água que cai na garganta do diabo é a mesma que irriga a semente na terra e que corre em nossos rios. Mas ali, em sua queda vertiginosa, ela nos recorda da nossa pequenez e, paradoxalmente, da nossa importância. Somos pequenos diante da força, mas somos grandes o suficiente para percebermos a presença do Pai naquela força. Deus fala em todas as frequências. Às vezes, Ele escolhe o trovão das águas para nos dizer que está no comando, que a vida se renova eternamente e que a beleza é a assinatura de sua justiça e de seu amor. A voz de Deus ainda ecoa naquelas quedas e continuará ecoando em todos os corações que se permitirem, por um momento que seja, simplesmente parar e sentir. Como bem disse aquele irmão de terras distantes, há momentos em que a dúvida se dissolve na névoa e a única coisa que resta, majestosa, é a certeza da presença divina. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, as trilhas que anotamos como caminhos do mal não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio que não deixam de ser reeducativas e compensatórias ao longo do prazo. Nem sempre as coisas ruins, em muitas situações, servem-nos de alavanca para o crescimento espiritual, porque a dor
é essa engrenagem, né, que leva o ser. Porque quando sofremos, buscamos a quem? A Deus, a espiritualidade, a Jesus, nosso guia, modelo. Então nem sempre as coisas negativas vão trazer para nós dificuldades para toda a vida, apenas naquele momento. Às vezes é um despertar, um balançar do ser, saia da inércia e busque um caminho correto dentro dos preceitos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade, e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.